Estamos em guerra. Quando levantam a campanha sobre família, é guerra. Mas os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Amém, Se Jesus. você pudesse colocar sobre os vossos pés nessa manhã. Amém? Estou Amém. feliz de conhecer mais uma parte da minha família que vai morar no céu. Aleluia. Amém? Somos ali da Debrais, de São Paulo. E graças ao Senhor, trazendo nós para morar aqui do lado. Amém? Então, é benção pura em nome de Jesus. Aleluia. Estamos aí namorando a igreja, orando, para pedir direção para Deus onde nós vamos ficar. Amém? Amém. Mas, se Deus autorizar, estamos à disposição do reino. Amém? Quero compartilhar uma palavra, amém, sobre família, sobre filho e sobre salvação nessa manhã. Atos 16, por favor, versículo 31. Quero louvar a Deus pela vida das companheiras que tem nos confiado nessa manhã, poder ser um porta-voz e um profeta para essa casa em nome de Jesus. Deus seja louvado pela vida do pastor que toca aqui, né, do violão, em nome de Jesus. André. Bem, carioca, já falaram. Bem, você pode fazer um fundinho para lá, violão? Deus abençoe. Bem, Atos 16, verso 31. Quem achou, diga amém. Amém. Bem, diz a palavra do Senhor assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Vamos ler mais. Vamos voltar, amém? E eles disseram, amém? Vamos lá? Versículo 31, mais alto. 1, 2, 3. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloque as vossas Bíblias nas vossas cadeiras, por favor. Diga, abre as suas mãos, diga: Espírito de Deus, estou à disposição para ouvir a sua voz nessa manhã. Senta dando glória a Deus e aleluia. Amém? É uma manhã de Pentecoste, é uma manhã de oração, e nós não podemos sair dessa reunião do jeito que nós entramos. Nós temos que sair avivado para ir para a guerra lá fora. Aleluia. Amém? Queridos, nós estamos em uma manhã, em uma campanha que fala sobre família, sobre casa, sobre filho. Amém? A irmã começou a campanha ontem, mas o inimigo a vez já vai querer trabalhar. Mas é porque a campanha vai ter resultado. Aleluia. Tudo que não tem batalha não tem resultado. Mas se tem batalha, é sinal que Deus está no negócio. Aleluia. Então, quando nós lemos a Bíblia Sagrada no livro de Atos, capítulo 16, é um capítulo que nós gostamos muito de pregar. Nós pregadores, quando nos vamos narrar sobre Atos, sabemos que ao chegar num processo que ele vai enfrentar, é um processo que em toda a sua caminhada ministerial, ele vai ter que ter um equilíbrio próprio. Só que Deus não leva Paulo para uma guerra para ele perder. Deus leva Paulo para uma guerra para o nome dele ser glorificado e exaltado sobre a terra. Então, o ministério de Paulo vai ser um ministério ímpar, porque em toda a sua categoria, quando nós vamos estudar, nós podemos entender que Deus pega aquele que não presta, transforma e faz um vaso de valor. Então, quando Deus transforma Saulo, que ele vira Paulo, a chamada dele vai ser um ministério ímpar, porque ele vai crescer. Só que a maior guerra de Paulo nós podemos entender que Deus vai dar para ele um domínio, e Deus vai levantar Barnabé, vai levantar Ananias e vai dizer: ó, independente do que vai acontecer, ainda nós vamos pegar na sua mão e vamos acreditar que o seu ministério vai crescer. Tanto que nós vamos ver, João é amigo de Jesus, próximo de Jesus. Pedro também é aquele que conhece Jesus. Tiago também conhece. Só que se você estudar, você vai ver que Paulo escreve carta. Mas a pergunta que não quer calar é essa: porque Paulo chega depois e ele vai destacar, ele vai crescer, porque Deus não dá para quem quer, ele dá para quem ele escolhe. Então, quando Deus vê que Saulo entregou o coração verdadeiro adorador, adorarão Pai em espírito e em verdade. E eu quero acreditar que nessa manhã, o que está escrito no altar do Senhor: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que nós ouvimos por aí é que a nossa geração está morta, mas eu não acredito que a nossa geração está morta. Deus ainda está levantando os 300 com botija, e parece que alguém já entendeu aqui que presente. Deus está levantando os guerreiros, as guerreiras nessa manhã. Então diga a Deus assim nessa manhã: diga a Deus, não
diga Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga Deus, eu não aceito a minha família fora da tua presença. Eu vou liberar. Esse ano é ano de salvação para a tua casa. Esse ano é ano de salvação para a tua família. Esse ano Deus vai fazer um milagre acontecer. E quem acredita, diga glórias ao nome de Deus. Ai, Jesus, glória a Deus. Quando Deus transforma ele. Se nós formos estudar, nós vamos entender que ninguém acreditava na transformação de Saulo. Você acreditava se fosse hoje? Não. Porque ele é o perturbador, é aquele que ninguém dá nada. E não fique nervoso comigo no que eu vou falar aqui agora. Deus é especialista em gostar de gente que não presta. Por isso, quando Deus investe em Saulo, na cabeça de Pedro vai criar uma coisa, na cabeça de Tiago. Porque quando Deus encontra com ele, no caminho de Damasco, e não fique, me responde uma coisa se você quiser. Você já viu alguém que nós vemos assim, ó, só Deus para resolver essa causa? Quem tem alguém assim? Ninguém tem. Quando você olha para quem fala, é só Deus para resolver. Aí Deus fala, é isso mesmo, tudo que eu queria ouvir. Só eu posso resolver. Só que a Bíblia diz, não sei a sua Bíblia, a minha Bíblia diz, pastor, que nada é impossível para Deus. Porque quando Maria cai aos pés de Jesus, ela está dizendo para o inferno todo e para Marta: casa que o mestre pisa, ela nunca mais é a mesma. Aleluia. Porque Marta está fadigada. Só que quem foi que convidou Jesus para ir na casa? Foi Marta. Quem foi? Foi Marta. Porque nem todo mundo que está aqui dentro serve ele espírito em verdade. Quando Marta leva Jesus para dentro de casa, ela fica fadigada, irmã. Ela fica agoniada. Aí lá vem a Maria, porque Deus vai trabalhar com as Marias. Pastor, como é que as Marias, é independente do que está acontecendo, ela não para de adorar. Independente da guerra, da luta, Maria não para de dar glória a Deus. Aleluia. Porque Jó não esperava que o vento ia chegar na casa dele. Jó está vivendo o melhor momento da vida dele. Só que quando o diabo sabe do propósito de Jó, ele vai até Deus e fala assim: ele só dá, ele só adora porque o Senhor enche ele de riqueza. Deus falou assim, ó, ele é reto, temente e adorador. Aleluia. Aleluia. Imagine Deus falar assim para o inimigo: ele é reto, temente e adorador, e ainda gosta de me adorar. Glória a Deus. Porque toda vez que Deus te elogia, o inferno quer achar uma falha. Aleluia. Quando ele vai assim, mas e aí? Ele só te adora. Pode tocar em tudo, que você vai ver que ele é fiel. Então, quando Deus salva Saulo, ele fala: Saulo, por que tu me persegues? E tem gente, irmão, não fique nervoso. Tem gente que não morre enquanto o propósito não cumprir. Pode ser a pior peça ruim do universo. Se Deus tiver uma obra, o inferno pode até bater, mas não morre porque a promessa está de pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou declarar para quem crê nessa manhã: Glória a Deus. esse ano vai ter um rebuliço na tua família. Aleluia. Eu creio. Esse ano vai ter um rebuliço no teu casamento. Sério, eu estou declarando nessa manhã. Eu não sei o que o inferno está segurando que é teu, mas eu quero liberar como profeta. Tudo que é seu vai ser desamarrado a partir dessa campanha. Ela é bom que de clafaço de canto. E se prepare, porque esse culto de manhã ficar pequeno, porque toda a tua família vai te acompanhar para essa consagração. Eu estou liberando todo espírito da morte, do suicídio, da miséria. Sai de alguém da tua família nessa manhã. Você não está aqui para perder, você está aqui para ganhar. Quem acredita, diga glória a Deus para ele. Glória a Deus. Aleluia. Olha para a pessoa mais linda e diga: você vai sorrir de novo. Não, diga: você vai sorrir de novo. Você vai sorrir de novo. Diga mais alto, diga: você vai sorrir de novo. Diga: Vai prepare sorrir o culto de de novo, ação de graça. Aleluia. Porque Deus vai estar dentro da tua casa. Aleluia. Deus entrou na casa de Zaqueu. Aleluia. Só que quando Zaqueu sobe na figueira, a multidão está embaixo. A multidão está aí. Porque não fique nervoso. O que está precisando é amor nosso. O que está precisando é Zaqueu. Zaqueu não precisava que alguém jogava pedra nele. Precisava que alguém levasse ele até Jesus. É. E às vezes nós estamos tão falhos
que nós passa por alguém, nem Pai do Senhor nós dá. É. Mas a Bíblia diz que ainda que nós falasse todas as línguas e não tivesse o amor, Amor. se for Jesus, não vai dar glória. Então Jesus disse, ó, ainda que eu falasse todas as línguas e não tivesse o amor, não seria nada. Nada. Pular, sapatear, pregar bonito, profetizar, cantar e não tiver o amor. Verdade. Mas Deus vai ensinar nós a amar a partir de hoje. Aleluia. 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 Zaqueu fica sabendo que Jesus vai passar, que Jesus vai parar. E olha para cá, tem gente que um dia cansa de viver uma vida que não tem mudança. Zaqueu está no período da sua vida que ele é publicano. Ele peca ou não peca? Zaqueu é todo errado. Olha como Deus veio para gente ruim. Deus vê que Zaqueu e que Jesus, ele vai indo, meu pastor. Ele vai indo. Aí ele chega, quem sobe na figueira? Porque quem quer mudar sabe o endereço. Aleluia, Jesus. Quem quer mudar sabe o horário que tem culto. Eita glória. E o nosso erro, diga qual é, pastor? É ficar perdendo tempo com quem não quer mudança. É. Perdeu. Pastor, isso quer dizer que eu tenho que abrir mão? Não, quer dizer que você tem que orar e deixar na mão de Deus. Porque toda vez que o céu quer trabalhar na tua casa, você coloca a mão. Aí não tem como o céu trabalhar. Zaqueu, ele sobe na figueira. Aí Jesus chega na cidade, olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua Casa. Aí alguém fala: tu vai para a casa de um pecador? Ele diz: hoje a salvação Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. veio para essa casa. Aí só, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia Perdido. Aleluia. Deus a buscar o perdido. Aleluia. Eu vou resumir para ver se você alegra a sua alma. Aleluia. Deus vai buscar aquele perdido da sua família. Aleluia, Jesus. Eu não sei onde ele está, mas manda o céu te dizer nessa manhã: eu vou buscar ele. Levanta a sua mão para cima. Se uma consagração dessa, mas não sentir nada, irmão, não precisa nem nós vir nessa manhã mais. Nós temos que sentir alguma coisa nessa manhã. Ela é patupre que declamasse e declanasse. Toma o céu a minha boca para dizer: tudo que está perdido eu vou trazer de volta para a tua vida. Hoje o céu entra nessa. Glória a Deus. Aleluia. Desce, Zaqueu. Aleluia, Jesus. Desce, Zaqueu. Que hoje a salvação veio para essa Casa. Paulo, não dá tempo não. Aleluia. Paulo, vou pregar sobre Paulo, passa a manhã toda. Glória a Deus. Que ministério lindo. Que ministério explosivo. Quem escreveu mais, Paulo ou Pedro? Paulo. Quem escreveu mais, Paulo ou Tiago? Paulo. Quem escreveu mais, Paulo ou João? Peraí. Paulo. E quem chegou por último? Paulo. Vai entender Deus. Porque ele não dá para quem quer, ele dá para quem ele escolhe. Aleluia. Aleluia. Verdade, Jesus. Ele dá para quem ele escolhe sobre a terra. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são. Escolhido. Mas da onde tem mais té, a casa de Amã cai. Aleluia. Aonde tem mais té, Davi consegue receber o livramento. Aleluia. Aonde tem mais té, a coisa começa a andar. Deus vai levantar Paulo, pastor, com uma potência tão grande. Aí chega a notícia para Pedro: ô Pedro, sabe quem se converteu? Saulo. Porque tem gente que nós, é só um milagre aconteceu. É. Já viu alguém assim? Lá em São Paulo tem muito. Será que vai ficar firme? Mas Deus dobra a nossa vida. Quem manda na obra sou eu. Aleluia. Quem nós pensa que não ia ficar, fica. Quem nós pensa que ia ficar, não fica. É ou não é? É. Porque nós temos um negócio de julgar pela aparência. Lá Verdade. Minha mãe tem 40 anos de Deus e amor. Aleluia. Meu irmão é da Universal, o outro da Mundial, eu sou da Assembleia.
Mamãe disse, eu não morro enquanto não ver todos na presença. Aleluia. E Jesus fez uma obra na vida de todos. Aleluia. Eu era pagodeiro da banda Sorriso Maroto. O outro era jogador do Santos Futebol Clube. Jesus tirou tudo e falou assim, ó, vai ser pastor. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória Eu a lembro Deus. que toda vez que eu chegava do pagode, de madrugada, de manhãzinha, mamãe pegava óleo ungido, com as irmãs da Deus e Amor, começava a consagração. E a consagração da Deus e Amor não é uma hora igual a nossa, é consagração de 4 horas, 5 horas. Sem parar. Mamãe chama, quando mamãe chama eu para a campanha, eu falo, sangue de Jesus. É hoje que eu não tenho mais nada. As campanhas de mamãe vai começar a oração. Filho, vai ter consagração. Nem gosto de São Paulo, quando eu vou, misericórdia. Já vou preparado, pastor. Um dia eu estava prestes para ir para a praia, em dezembro, o calor de São Paulo. Mamãe falou assim, ó, hoje vai ter consagração aqui em casa. Eu falei, ai Jesus, se eu não for lá morar para Jesus, ó, acabou, o dia acabou. Pode cancelar toda a agenda, que hoje é o dia. Começou 6h30 da manhã. Amém. Meio-dia estava cantando ainda harpa ainda. Eu falei, Glória. sangue de Jesus. Glória a Deus. Nunca me deu tanta dor de barriga. Fui tomava água, voltava, andava e não acabava vindo a harpa. Falei, mamãe, tá na hora. Quem manda é o Senhor Jesus. Amém, Jesus. Quando deu uma hora assim, ó, vai começar a palavra. Quem vai pregar? É a irmã tal. Eu falei, é hoje. Essa senhora fala demais. 2 horas, a irmã pregando. Sei o quê. Falei, mano, deixa ninguém pregar mais não, irmã. Só vai acabar às 5 horas. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Aleluia. Deus manda Paulo para uma rota. Eu vou cortar a mensagem. Deus manda Paulo para uma rota. Ele vai, quando ele chega lá, ele está com Silas. Ele está com... Quando ele chega lá, porque toda igreja tem um Silas. Toda igreja tem uma Marta. Então, quando ele levanta Paulo, ele deu para Paulo a primeira coisa que nós precisamos para nós entrar na reta final: ousadia. Porque servo e serva sem ousadia não consegue decolar. Sabe por que o diabo às vezes ri de você na sua casa? Diga por quê, pastor? Não, quem manda nessa casa é o Senhor dos Senhores. Mas não vai falar baixo não, vai falar alto. Você vai chegar lá na tua empresa hoje, quem manda nessa empresa é Deus. Você vai olhar para o teu marido que está quase divorciando de você lá. Quem me deu você foi eu, foi Deus. Então o diabo não vai separar. O que é meu, o diabo não toma. Não perca a sua casa por coisa pequena. Alá, é fácil. Nessa manhã eu estou pregando para alguém aqui que está quase separando, mas o céu, não perca a guerra, não dá esse gosto para o diabo. Pisa na cabeça dessa pombagira e diz para ela, o que Deus me deu, você não toma. Aleluia. Aleluia. Paulo vai para a cidade. Ele expulsa o demônio da menina. A menina é liberta. Estou cortando a mensagem, vou cortando muito. A menina é liberta, a menina é ali. Mas a menina conhecia ele. Porque quem é não precisa apresentar. A unção apresenta ele. É ou não é? Tem gente que nós olha, que não dá nada. Mas quando Deus começa a falar, ela fala assim, meu Jesus. Paulo está indo. E toda vez que Paulo passa, ela já notou, vai 2 homens de Deus. É homem de Deus. E a fama começou. Se Paulo fosse a nossa geração, ele não ia perturbar. Se Paulo fosse a nossa geração, a menina ia ficar caladinha lá. Não ia mexer com ela. É ou não é? Mas Jesus disse, ó, eis que eu lhe dou poder. Para pisar na cabeça da serpente. Aleluia. E escorpião. Paulo disse, ei rapaz, elogio desse aí não mexe com o meu ego. Isso aí não é de Deus. Vamos para cá, Sila. Sila disse, Paulo, tu conheces o doutor dela? Maior é o meu. Quando entrou na fila da menina, quando entrou na fila da adivinhação, na fila de adivinhar, Paulo disse, hoje não é você que adivinha, hoje é Deus que liberta. Eita glória. Em nome de Jesus. Você está pensando que vai levantar uma campanha e ficar tudo bem? Pode parar por aqui. Você está pensando que vai levantar uma campanha dessa aqui e o inferno vai se levantar? Nem venha mais. Não fique nervoso, estou falando essa realidade. Toda vez que você mexe no que está quieto, só que você não perde guerra.
Aleluia. Diga de você, ó, você não perde guerra. Amém, Jesus. Fala porque até terminar essa campanha, você vai contar um testemunho extraordinário. Aleluia. Paulo disse, em nome de Jesus, sai! Ele vai para a praça, apanha, sofre, vai para a prisão, máxima quando horário, máxima, está preso. Mas disse, rapaz, aqui Deus tem um propósito aqui. Lugar para onde pregar é em cadeia, Sila. Mas como nós está preso? Rapaz, você já viu que dá eco aqui? Perto, vamos cantar? Perto da meia-noite, perto da meia. Sila disse, rapaz, já está pior, vai piorar mais ainda. Tu tá bem da cabeça? Sila, Deus tem a alma para salvar aqui, rapaz. Porque olha para cá, vou encerrar aqui agora. Nem toda tragédia é o diabo, às vezes é para Deus fazer alguma coisa. Nem toda coisa ruim é para o diabo, tem coisa ruim que é para o nome de Jesus ser glorificado na terra. Paulo disse, Silas, eu canto e você... Você não tem juízo, não. Você não bate bem, não. E não fique nervoso, não, irmãos. Deus não trabalha com gente normal. Não foi mais sério. Deus não trabalha com gente normal. Deus só trabalha com gente normal. Gente normal não vê milagre. Aleluia. Gente normal vem pro culto. Glória. Aleluia. Gente normal. Glória. Aleluia. Aleluia. Gente normal não vai de adoração, é marca. Diga glória a Deus. Aleluia. Não aceita ficar um dia sem falar em línguas estranhas. Não aceita ficar um dia sem sentir a presença de Deus. Quando você estiver lavando alguma coisa na sua casa, diga a Deus, eu quero sentir tua presença aqui, Senhor. Dá aquela rajada que até o vizinho, o que está acontecendo aí? A presença de Deus. Quando você pegar o volante do carro, coloca o louvor bem alto. Diga a Deus, eu quero sentir tua presença aqui nesse lugar. Aleluia. Paulo e Sila começaram a cantar e começaram a orar. Aí a Bíblia diz que perto da meia-noite, de repente, tá bom, de repente, porque Deus trabalha de repente, e pode ser hoje, onde fechar esse dia. Aleluia. Alguém pegou? Pode ser antes da meia-noite hoje. Eu vou liberar. Vou liberar para quem cria. Assembleia não gosta de negócio. Eu vou liberar. Pode ser até meia-noite. Estou no céu a minha boca para dizer para alguém. Até meia-noite eu posso liberar aquela causa que está presa. Eu vou te surpreender essa semana, diz o Senhor. Eu estou liberando para quem crê. Eu vou surpreender os médicos através de você. Quem acredita, diga glória a Deus para ele. Aleluia. E de repente, um terremoto. Tá bom. Se der um terremoto aqui, qual é a primeira coisa que vai cair? Teto. E por que não caiu o teto da cadeia? Outro dia eu vou falar para vocês. Quer hoje ou quer outro dia? Tá bom. Se der um terremoto aqui, qual é a primeira coisa que vai cair? E por que não caiu o teto da prisão? Abriu as portas. Porque Deus trabalha com estratégia. Quando você estratégia aqui, Deus é estratégia lá. E o terremoto lá não veio por cima, ele veio por baixo. Porque a função de Deus lá era abrir as portas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou lhe provar que o milagre foi extraordinário. E eles falaram, e agora? Como é que nós faz? E eles responderam assim, ó, crê no Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Será salvo tu e a tua Casa. Posso liberar? Aleluia. Recebo. Estou na igreja certa? Posso liberar? A tua bênção vai ser tão grande que alguém vai assim, aonde você congrega? Quem é o teu Deus? Aleluia. Tu vai dizer, eu sirvo o Deus do céu e da terra. Labante placer que terá ser. Tem coisas que não é para morte, é para glória de... Por favor, pega na mão de alguém que está do seu lado. Só pra mim. Agora isso aqui, aí depois você faz, pode ser? Diga glória a Deus. Deus vai acalmar a tempestade. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. A senhora de vermelho aqui, Deus. a senhora de vermelho. Desde quando eu estou pregando, eu vi uma nuvem negra em cima da tua cabeça. E essa nuvem negra que estava em cima da tua cabeça
dizia assim, ó, desesperada. Só que o Senhor mandava eu te dizer nessa manhã, eu vou resolver as tuas causas. E o Senhor manda te dizer, eu estou no teu barco, ele não vai afundar. Eu já dei a direção e vou acalmar essa tempestade. Pode aplaudir o nome de Jesus. Deus, pastor, olha a mão do Senhor. Abra outro, por favor. Deus já preparou um caminho no deserto. O Senhor falou para mim, diga para ele que eu tenho a chave que abre e ninguém fecha. Diga para ele que ele está orando por algo. E eu já entrei nessa guerra a favor dele. Deus manda te dizer, labur que declamasse. O tempo da vaca magra acabou. Eu na frente. E eu estou com a caneta na palma das minhas mãos. E eu já bati o martelo ao teu favor. Pode cantar o hino da vitória. Pega na mão de alguém, vamos lá. Poderoso Deus e eterno Pai, o Senhor é grande, mas o grande, grande mesmo. Senhor, não tem nada impossível para o Senhor. Nós estamos aqui nessa campanha, Senhor, agora pela nossas famílias. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, aquele que está no céu e manda na terra. Deus, a tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, Senhor, mas nós não seremos atingidos. Entrega teu povo na palma das tuas mãos, Senhor. Deus, nós estamos agora 8 horas e 59 minutos intercedendo pela nossa casa, pela nossa família. Deus, então em nome do Senhor Jesus, Pai, faz o milagre acontecer, meu Deus. Derrama a bênção nessa manhã e que toda ação diabólica caia por terra, Senhor. Deus, entra nessa guerra, entra nessa peleja, Senhor. Liberta os nossos, liberta, Senhor, aquele parente que está perdido, aquele filho, aquela pessoa, Pai, que está perdida, Senhor. Cai por terra todo mal, Senhor. Traga paz para nós, em nome de Jesus, amém. Diga assim, eu